Fala, galera, tudo bom, gente? Bom, vamos falar dos livros, porque assim, vocês têm que votar. Ah, eu não vou fazer discursiva de português, mas tá lá para votar, custa. Tu ajudar a votar? Não te custa, ajuda lá a votar, tá bom? Aqui a gente tem um autor que já ganhou, inclusive, gente, Prêmio Nobel de Literatura. Estamos falando de José Querido Saramago. José Saramago, que muita gente fica reclamando. Gente, olha só, quem reclama do Saramago é porque nunca leu Saramago. Vamos começar por aí. Ah, ele não usa pontuação. Ah, ele não. Tu já leu? Você já conseguiu entender que Saramago, tudo bem que por isso que eles colocaram na discursiva, tá? Que realmente não é uma leitura que é tão tranquila assim. Mas quando tu pega no tranco, vai, entendeu? Os pontos. Gente, isso eu posso falar por experiência própria, tá? A primeira vez que eu li Saramago, parece que a pontuação ela aparece na tua cabeça. É muito louco. Realmente ele não usa nem ponto de interrogação, mas estranhamente você sabe quando é uma pergunta. Isso para todas as obras, tá? Não estava em votação nenhuma das obras que eu sou de fato apaixonada. Não vou falar da clássica que é Ensaio sobre a Cegueira, que isso foi com que ele fez com que ele tivesse ganhado o prêmio, mas o meu preferido é o Evangelho segundo Jesus Cristo. E por isso que a gente vai começar com o meu preferido para a votação, que é Caim. Por quê? Por que eu já vou fazer um vote no Caim? Porque Saramago vai ter a mesma pegada que ele teve do livro. Inclusive, já estou deixando aqui para você uma indicação de leitura, que é esse livro do Evangelho segundo Jesus Cristo, que ele vai recontar a história de Jesus, assim como em Caim, e vamos falar especificamente desse, tá? Mas por que eu citei esse livro? Porque, começando, que Saramago era ateu. Então, ele tem uma interpretação muito pessoal da Bíblia. Caim, a gente sabe que é dos principais personagens bíblicos também. Então, vai ser uma história recontada sob a perspectiva do Caim, como ele estava enxergando. Agora, Saramago recebeu 1 milhão de críticas da igreja por conta disso, sim, mas o que ele diz muito é que não acredita que exista Deus, demônio, céu, inferno, nada disso, e que tudo nós inventamos. Por quê? Porque a gente precisa colocar uma ordem social, tá? Palavras dele, tá, gente? Não vou colocar aqui quais são as minhas crenças, mas o que acontece? De uma forma muito irônica, de uma forma muito sagaz e mordaz também. Saramago, ele vai recontar a história na perspectiva de Caim e vai colocar e vai apontar, né, aquele Deus do Velho Testamento, que é aquele Deus que castiga, aquele Deus que exige. Porque, assim, quando a gente pensa na história de Caim e Abel, Caim matou Abel porque os dois irmãos, filhos de Adão e Eva, eles disputavam o amor de Deus. Eles disputavam a preferência. Agora, aí Saramago, ele vem questionando muitas coisas. Também é uma leitura um pouco incômoda, mas quando eu digo incômoda, é que vai fazer você questionar muito sobre as coisas. Tipo, por quê que a gente precisa competir entre nós para sermos amados? Mas isso ele vai fazer várias referências da Bíblia com a nossa vida também, tá? Por isso que eu acho que deveria ganhar. É por isso que eu acho, tá? Então, meu voto é no Caim, mas é para você também, caso esse livro não ganhe, para você ter essa perspectiva de que a gente pode olhar a crença de fora. A gente pode ter outros ângulos sobre uma mesma história e entender que uma história depende de quem a conta. Então, ele está recontando uma mesma história sob uma nova perspectiva, tá? Então, é um livro interessantíssimo para você ler. E agora, a segunda obra para ser votada é Todos os Nomes. E eu também acho uma obra interessante. Por quê? Porque, na verdade, aqui a gente vai ter um romance, tá? Em que vai contar a vida do senhor José, que ele é um escrituário. Ele trabalha, na verdade, ele é
da categoria mais ralé de um cartório de uma cidade fictícia, do principal cartório dessa cidade. E ele tem como trabalho fazer registro das pessoas, registrar, né, número, enfim, fazer um número de registro dessas pessoas. Até aí, a vida dele, ele é um senhor de meia idade, com uma vida medíocre, ganha ali um salário medíocre, é tudo muito sem graça, numa cidadezinha pequena, sabe? E ele fica assim, o que eu vou fazer como hobby da vida? Ele tem como hobby colecionar fotos e poucas coisas assim que saía na imprensa sobre pessoas famosas, né? Aí ele tinha isso, né, esse hábito de ficar colecionando coisas de pessoas famosas, imagens. Ele começou a perceber que, primeiro, ele não tinha muitos dados dessas pessoas. Ele só tinha aquilo que saía na mídia sobre a vida delas. A imagem deles, ele percebia que eram pessoas muito iguais ali, não tinha, sabe, não tinha muita coisa interessante. Ele falou assim: que tal eu começar a buscar o registro dessas pessoas e ver ele fazer uma pesquisa a fundo. Só que no meio dessas fichas, quando ele estava ali pesquisando, tinha por acaso a ficha de uma mulher desconhecida. Ela não era famosa. Aí ele percebeu que aquela mulher não era famosa. Ele, ué, quem é essa pessoa aqui? Mas ele tinha visto coisas interessantes na ficha dessa mulher. E ele se ligou no seguinte, ó. Pessoas desconhecidas podem ter a vida mais interessante ainda. Que tal agora, a partir dessa ficha aqui, eu começar a pesquisar e ver sobre a vida de pessoas desconhecidas? E é nessa nova jornada que ele entra, para poder ver sobre pessoas e vida de pessoas. Então, ele ganha vida, ele começa a dar sentido à própria vida, que era medíocre, que era pacata, que era sem graça ali. Ele faz isso com ele mesmo, pensando: por que eu não posso procurar sobre a vida dos outros? O que tem de interessante? Ele vira tipo um investigador. Sendo que no meio disso, ele percebe, né, por alguns caminhos que ele vai percorrer ali, de fichas, números, que nós somos meros registros. E ele fala assim: por que a gente vive? Qual é o propósito da nossa vida? Sabe? Se nós somos números e documentos, será que é esse o nosso destino? Será que é assim que a gente tem que viver? Aí ele começa a dar um novo sentido para a vida. E é interessante a leitura desse livro, porque vai despertar em nós um incômodo de caramba. Se eu morresse hoje, o que eu seria? Sabe? Que número me dariam? Seria só um número, mais um registro, mais uma estatística? Quem lembraria? Como que eu construí a minha vida? Então, Saramago, ele sempre vai trazer algum tipo de reflexão. Não tem como você sair da leitura de um livro de Saramago sem uma crise existencial. Sem um assim, que eu estou fazendo da minha vida? Você vai ficar assim, com alguma crise existencial ali, que vai te dar um caramba, sabe? Eu preciso dar um rumo, eu preciso melhorar, eu preciso fazer qualquer coisa, tá? Então, Saramago vai fazer isso de uma forma muito genial nesse livro aqui. E por fim, tem para votação o livro A Jangada de Pedra, que assim, na verdade, ele vai ter como o principal ideal aqui a harmonia entre as pessoas, né? Por que as pessoas não podem, de fato, viver uma harmonia? Então é criada uma metáfora, na verdade, todo esse livro, ele é ambíguo, ele é metafórico, ele sempre vai fazer alguma referência. Então a gente tem que ficar aqui muito atento àquilo que está sendo referido, tá? Então vai contar a história, né, da península, da separação da Península Ibérica com o restante do mundo. Claro que é uma história completamente ficcional, tá? Mas que a Península Ibérica sendo representada por uma jangada e tem N coisas ali sendo tratadas dentro desse livro, dentro dessa narrativa. É uma narrativa ficcional que critica, e se a gente está falando de Saramago, não tem como não ter uma crítica ali dentro. Ele vai criticar o conformismo, ele vai criticar a alienação das pessoas, vai botar ali
a expectativa, então a gente vai ter uma ideia utópica muito grande. É uma expectativa que vai ser criada para que as pessoas vivam, homens, mulheres, a natureza, que todo mundo conviva em harmonia. São 5 personagens ali principais, representando os continentes, se a gente parar para pensar um pouquinho também. Há uma metáfora, há uma relação o tempo todo, tá? E ele vai falar especificamente da Península Ibérica. Por quê? Porque é a sensação de não pertencimento com o restante do mundo. Porque quando a gente olha a Península Ibérica, ela está destacada não só geograficamente, mas politicamente também. Tem até uma frase que eles vão usar muito, que é assim, eles são os incompreensíveis ocidentais, ou seja, ninguém dá muita bola nem política para a questão da Península Ibérica. Então, eles se sentem deslocados do mundo, eles se sentem destacados. Então, dentro disso tudo, a gente vai ter esse jogo, dentro de toda a narrativa, entre o que é real e o que é fictício. Então, nós, leitores, temos que ficar muito atentos a todas as metáforas que a gente vai encontrar. E a Península Ibérica sendo retratada ali por uma jangada que ela sai em busca da própria identidade, porque ela não se sente pertencente ao mundo. Então, vão ter essas questões envolvidas no livro, sendo representadas também por pessoas, né, como se eles tivessem sido os responsáveis pelas separações, ali, principalmente a separação da Península Ibérica ao restante do mundo, e por que eles não fazem parte ali do mesmo pensamento europeu, por que eles são destacados do povo europeu. Então, é uma história ali bem envolvente, bem interessante também. Então, você me conta depois qual é o livro que você quer ver na discursiva. E eu te espero. Beijo e até a próxima. Tchau, galera!